Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Então, a gente vai falar um pouco sobre a revolução científica, ou seja, o desenvolvimento da Idade Moderna. Então, no final da Idade Média, quando ocorreu a crise, né, na Idade Média ali, surgiram assim, algumas ideias, alguns pensadores que começaram a evoluir, ao longo do seu processo histórico, surgindo assim a ciência. A partir daí, a ciência começou a desdobrar questões que não tinha ainda certas soluções, chegando assim à Revolução Científica, com essas ideias desses grandes pensadores filósofos. Então, com este universo em que realmente habitamos, acredite-se que Copérnico, Galileu, Newton, Isaac Newton, tinha resposta. Foram responsáveis pela revolução científica Nicolau Copérnico, Galileu Galileia, Isaac Newton, que foram os grandes pensadores, mas tiveram outros, claro, né, que fizeram o idealismo, né, do desenvolvimento dessa revolução científica, ou seja, a revolução científica que significa o surgimento da razão, ou seja, a ciência começou a dar seus primeiros passos, né, de descobertas. E graças a esses grandes filósofos bem aqui, né, e outros mais que a gente vai citar ao longo do processo aqui, eles deram início, né, a esse processo gradual da revolução científica. Então, Leonardo da Vinci, eita, 1442 a 1519, nasceu na Itália. Foi um engenheiro, arquiteto, mecânico, desenhista, pintor, filósofo e anatomista, e outras coisas a mais. Esse Leonardo da Vinci foi um tipo, né, de pensador renascentista, né? Vamos lembrar, né, que o renascentismo foi o que deu início, né, às ideias e o movimento literário, artístico, filosófico, né, cultural que propagou realmente essas ideias ao longo do processo da Idade Moderna. Sua maneira de pensar convivia a ideias da Idade Média e um novo pensamento sobre o homem e o universo. Afirmou o filósofo o seguinte, que o conhecimento da natureza deveria se basear nas experiências sensíveis. Para ele, a experiência sensível seria a observação direta dos fenômenos naturais, que gerou para ele também a questão do cálculo da matemática, que ele utilizou muito, né? Esse cálculo da matemática para o desenvolvimento, né, das suas grandes obras e ideias. Declarou também a experiência sensível para ele, e o cálculo da matemática vai explicar a natureza como ela verdadeiramente, e a partir daí eliminando algumas explicações místicas, espirituais, metafísicas comuns que era gerada na Idade Média. A partir daí, Leonardo da Vinci, sobre a estrutura muscular, ou seja, a questão do livro que ele lançou da Anatomia do século XV, fez a observação que permitia que o pensador compreendesse o funcionamento do corpo humano. Mas tivemos outras grandes obras de Leonardo da Vinci também, que foi também o Homem Vitoriano, né, lançado nessa grande obra dele em aproximadamente 1490, aonde ele reafirma que a metafísica é retirada, e a partir daí ele desenvolve a razão em cima desse novo homem, ou seja, um homem e o universo. O geocentrismo e o heliocentrismo, né? A partir daí, duas correntes, porém, uma contraída de outra, mas uma derrubando a outra para afirmar como é realmente, devidamente a ordem das coisas. O astrônomo e matemático Nicolau Copérnico, 1473 a 1543, nasceu na Polônia. Ele escreveu a grande obra A Revolução dos Corpos Celestes, que aí ele começou, como astrônomo, a estudar realmente a ordem realmente dos planetas. A partir desse momento, com essa grande obra, ele fez essa grande descoberta que ele afirmou que o Sol está no centro do universo. Ou seja, para ele, essa é uma teoria heliocêntrica que veio do heliocentrismo. Sua teoria foi recebida com muita resistência pela Igreja Católica, pois a teoria que predominava naquele momento de Ptolomeu é o geocentrismo, que dizia que a Terra era o centro do universo. Até então, essa teoria que era aceita naquele primeiros passos, e a igreja, como uma grande autoridade naquele momento, dizia que a Terra realmente seria o centro do universo. Mas
De acordo com algumas outras ideias de outros surgimentos, de outros pensadores filósofos, afirmando a mesma ideia de Nicolau Copérnico, como Johannes Kepler, né, 1571 e 1630, estudou o movimento também dos planetas, e por meio do cálculo da matemática, ele contribuiu com a comprovação, né, do heliocentrismo de Nicolau Copérnico. E assim a Igreja, pouco a pouco, foi cedendo, né, essa teoria, e até então, quando ela cedeu definitivamente, aceitando a questão da ciência, que poderia explicar isso, né, eles cederam sobre a teoria de Nicolau Copérnico, né, heliocentrismo, derrubando assim o geocentrismo, né, de Ptolomeu. A partir daí, Copérnico, Kepler contribuíram em massa pela revolução científica, que foi que consolidou os pensadores como Galileu e Isaac Newton. Galileu Galileia, né? Nasceu na Pisa, na Itália. Aprimorou a luneta, né? Aonde ele começou a demonstrar os erros dos sistemas ptolomáticos, né? Que lá de Ptolomeu, que é a questão do geocentrismo. E revela também uma nova organização do mundo. A partir do momento que ele diz que a Lua e o Sol apresentariam irregularidades e manchas. E a partir dessa teoria de Galileu, existem outras estrelas além das que podemos realmente ser vista, a questão do olho nu. A luneta permitia fazer isso, por isso que ele aprimorou a luneta para fazer esse tipo de demonstração e chegar a essa teoria. As luas girando ao redor de Júpiter e Vênus girava também ao redor do Sol. Não reconheceu a autoridade da igreja ou da Bíblia naqueles primeiros passos dos estudos da natureza. As leis não na própria natureza seria o seguinte para ele: os homens podem descobri-las ao investigar esses fenômenos naturais. Saindo dessa ideia que permitiu o avanço, né, de Galileu pelas suas grandes realmente descobertas, a natureza possui uma ordem e uma regularidade que pode ser aprendida pela matemática. Novamente, a gente está vendo que a matemática é utilizada como questão universal, gente. Então, desde a descoberta da lógica de René Descartes, que permite que a matemática seja realmente um instrumento, uma ferramenta universal para que seja descoberta várias coisas. E Isaac Newton, como Nicolau Copérnico, como Kepler, né, Johannes Kepler, utilizava muito o cálculo da matemática para fazer esse tipo de raciocínio. Então, a partir daí, a natureza está escrita em uma linguagem matemática. O pensamento de Galileu era conflitante com os dogmas do cristianismo, por isso que ele foi realmente condenado durante a Inquisição e precisou negar todas as suas conclusões de seus estudos, porque ele ia ser morto, com medo, amedrontado e também realmente muito castigado na questão da aquisição e perseguido. Galileu negou todos os seus estudos perante realmente a autoridade máxima naquele momento, que seria a igreja. Por isso que ele diz que ele não reconhece essa autoridade da igreja sobre as questões da lei da natureza, porque a partir daí a natureza ela é um livro a ser estudado, e a partir daí a natureza é uma descoberta científica. Isaac Newton, matemático, físico, filósofo. Isaac Newton, 1642 e 1727, nasceu na Inglaterra. O inglês diz o seguinte: apoiado nos estudos de Kepler e Galileu, elaborou uma teoria física que explicava todos os movimentos do universo. Percebeu que há forças que agem na Terra e também nos movimentos dos planetas. A partir daí ele falou o seguinte, que a força gravitacional é responsável pela queda dos corpos e pela órbita da Lua ao redor da Terra e pela órbita dos planetas. A partir daí, entre outros fenômenos naturais. Ele que foi que elaborou a primeira lei, né, que chama o princípio ou a lei da inércia. Essa lei, estabelecida por Isaac Newton, foi o seguinte: estabeleceu que todos os corpos permanecem em seu estado de repouso ou de movimento retínuo uniforme. Os menos que forças externas atuam sobre ele. A partir daí, essa teoria, essas leis de Isaac Newton unificou a explicação sobre os fenômenos terrestres e celestes, dando assim a resposta pela ciência, né? Já o físico, matemático e filósofo Isaac Newton também, né, propagou a revolução científica realizada pelo Copérnico, Kepler e Galileu, e Newton e outros, né, que mudou,
né, para sempre nosso entendimento sobre o homem e o universo, a partir da base dos estudos, já que o estudo da ciência desse homem, do universo, seria o quê? O objeto de estudo, a própria natureza, que a partir daí a natureza ia explicar várias tendências, né, sobre a questão da física, da química, da biologia e outras áreas mais que a natureza são extraídos esses objetos. Então, bem aqui um mapa conceitual falando sobre a Idade Média, né, o que foi o Renascimento Cultural que deu início, né, as características, como podemos entender mais ainda sobre o surgimento dos movimentos da constelação a partir que foi contestado, né, o geocentrismo e entrando assim o heliocentrismo, que comprova que o Sol está no centro do universo, né, de Nicolau Copérnico, e outras teorias mais desses grandes filósofos, né, pensadores físicos, né, e matemáticos como Isaac Newton, Galileu, né, e Kepler, Johannes Kepler, que também fez parte, né, dessa revolução científica. Então, a partir daí, encerramos aqui esse primeiro momento nosso, né, falando sobre passo a passo desses grandes pensadores que deram início à Revolução Científica. No outro momento, a gente vai dar mais ainda, né, um pouco mais de atenção e de realmente entendimento sobre o surgimento da Idade Moderna com a Revolução Científica desses grandes pensadores. Fique com Deus, até a próxima. Fico com essa grande palavra, Deus.